Pessoal, eu já falei um pouquinho, aqui eu já falei um pouco do lúdico, falei da questão da criatividade, falei desse resgate, né, do professor em buscar novas formas de atuar, falei da questão da diferença do material conceitual e dos jogos. Agora eu vou falar um pouquinho, vou dar umas dicas para vocês peguem um bloquinho de anotações, aí mais ou menos umas 1.500 dicas, não, brincadeirinha, né, que jamais vai fazer você anotar 1.500 dicas, mas eu vou falar de 3 dicas para vocês, que é uma das perguntas que eu mais respondo nas oficinas, principalmente, né? Araceli, a gente não tem laboratório de matemática, porque a primeira coisa que o professor traz para mim, eu não tenho espaço físico do laboratório de matemática. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês, o laboratório, ele pode ser um espaço físico, só que o laboratório ele tem mais a ver com a tua movimentação, a tua atuação, do que propriamente o espaço físico. Então, o laborar é o trabalhar. Então, você pode criar o laboratório dentro da tua sala, tá? Se a escola não tiver um espaço físico para isso. Às vezes a escola até tem um espaço físico, só que assim, é todo mundo no mesmo espaço físico. Então, descaracteriza até a questão da matemática. Então, o que eu dou de segunda dica, caso não tenha o laboratório de matemática para você fazer dentro da sua sala? Você pode criar caixas por conteúdos, faça uma caixa de jogos, uma caixa que tenha só materiais das 4 operações, uma caixa que tenha somente material de contagem. E essa caixa você pode criar com a sua classe, com a sua turma. Né? Isso a gente vai falar depois, vai destrinchar isso daí um pouquinho melhor. E a terceira dica é quando você tem um laboratório até móvel, pode ser até um carrinho, vamos supor, a escola comprou uma determinada quantidade de materiais, né? E aí coloca num carrinho, pode ser num carrinho de supermercado, aí a escola vai usar a criatividade, a maneira como pode financiar isso, e você tem isso móvel. O interessante é que essa criação desse espaço lúdico, ele tem uma diferença. Então não pode ser algo que simplesmente a criança pegue apenas um material ali do lado. Não, a gente tem que fazer o marketing da nossa aula, tem que falar, olha, amanhã tem aula prática, tem laboratório de matemática, você pode dar o nome que você quiser, né? Eu tenho trabalhado muito em escola e eu sempre falo que é matemática oficina. Aí começaram a abreviar e ficou um tal de matemática O. E aí, quando eu vou chegando, o pessoal começa a gritar, matemática ó, matemática ó. E eu acabei fazendo uma brincadeira disso, porque criança é criativa, né? Então, o ideal é que tenha uma diferenciação, até mesmo para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento enquanto professor. E gente, criou o espaço lúdico, registra, tira foto, monta seu portfólio. É muito importante, nós, professores, criamos coisas maravilhosas, só que a gente não vai registrando. Tá? E isso é um ponto que a gente tem que trabalhar. Gente, uma das perguntas, né, que eu acho que mais o professor tem que driblar é assim, quando o aluno pergunta, e a matemática, para que serve a matemática, né? Por que foram inventar tudo isso, né? Então, nós, professores de matemática, a gente tem que dar um baile nisso daí, né? Porque, na verdade, a gente tem que motivar o aluno e a gente tem que contextualizar tudo isso para que o aluno veja uma real função da matemática e não só de calcular para tirar uma nota, embora às vezes acaba acontecendo muito isso, né? Então, uma das situações que eu uso muito é a questão da fração. Vocês vão ver que eu vou falar bastante de fração. É que fração é realmente o tendão de Aquiles da matemática, isso voltado para o Fundamental 1, que já começa aí, né? E a gente fala, né, que na questão das frações, não foi o homem que chegou lá e surgiu a fração surgiu de uma necessidade. Tudo surge de uma necessidade, né, na questão da história da humanidade. E uma delas é em relação às cheias e às vazantes do Rio Nilo, né? Eles tinham que aproveitar essa cheia, né, que depois o rio voltava ao seu curso normal, e as margens elas ficavam bem hidratadas, né, para o cultivo. Só que aí não era tudo bonitinho, direitinho, partes inteiras, né, e através dos egípcios, através dos nós, né, eles foram calculando, e daí, isso aí, um resumo bem resumido, viu, gente, em relação à fração. Então, é importante que o aluno entenda o que deu origem àquilo, porque o aluno ele consegue fazer maiores associações e entender melhor, e hoje essa moçada, ela tem muita informação, né, a parte tecnológica, internet, tudo, só que assim, qual é a função do professor? É mediar tudo isso. O
porque a nossa função hoje, a gente tem muita informação, nossos alunos recebem mais informação ainda. Eu sou de uma geração, né, já passei dos 40, então assim, eu sou de uma geração que eu peguei o boom dessa parte tecnológica, só que eu já não nasci com isso. Eu lembro a primeira vez que eu peguei no mouse, eu mexia ele aqui, a setinha ia lá para cima e tinha toda uma coordenação para fazer. Hoje, a criançada, os bebês, eles já manipulam o tablet, então a informação é muito pesada, é muito densa. Então nós professores, além de ter que ter toda essa adaptação, a gente ainda tem que correr atrás de tudo isso. Agora, qual é a nossa função, né, dentro dessa parte tecnológica também? É fazer com que os nossos alunos peguem essas informações e transformem em conhecimento. E às vezes, e na maioria, e vocês que já estão na sala de aula com alunos inclusivos, vocês vão perceber que a tecnologia é maravilhosa, eu uso bastante tecnologia, porém, ela não garante 100% do aprendizado em alguns casos. Então, é aí que entra a questão do material manipulativo, que é onde nós podemos casar com a tecnologia, às vezes, começar pelo material manipulativo, depois ir para a tecnologia. Eu tenho vários materiais, um deles é o que a gente vai estudar no curso, que é o material dourado. O material dourado, ele veio de uma dificuldade de aprendizagem, de uma perspectiva, né, construído por Maria Montessori. E aí nós temos hoje programinhas, né, que trabalham o material dourado na parte tecnológica, é bem interessante, até para os alunos autistas, só que tem situações que não vão garantir pela parte tecnológica. E um dos recursos do material dourado é que às vezes o professor não sabe explorar o material dourado, fica só na adição, subtração. E no curso a gente vai explorar adição, subtração, divisão, a multiplicação retangular, área, perímetro, porcentagem, fração. Então, se você de repente não ouviu falar desses assuntos com o material dourado, ele existe sim. E o material dourado ele é um material bem completo, ele é um material dá pra gente usar em vários níveis de estimulação. Pessoal, uma das coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher o material manipulativo é saber exatamente para que você vai usá-lo. Então, dentro do seu planejamento, às vezes a gente fica muito preocupado com a atividade em si, o desenvolvimento dela, só que a gente esquece um pouquinho do objetivo. É como se uma coisa... A gente sabe que na prática uma coisa está atrelada à outra. Porém, quando você seleciona esse material, você tem que ter definido qual é o objetivo que você quer alcançar. Senão, as crianças elas têm um poder criativo tão notório que se você não tiver um planejamento muito bem amarrado e com muito foco, sabe o que a criança pode fazer? Ela pode transformar a sua aula numa bagunça. Aí você já está imaginando o coordenador passando pela tua sala, já vendo aquilo. Se você tiver o objetivo, o foco do que você quer atingir, se qualquer um entrar na tua sala, ele vai entender a dinâmica. E se ele não entender, ao você explicar, você também vai conseguir conduzi-lo a esse entendimento. Então, o objetivo tem que ser muito bem traçado. E não fique preocupado em, de repente, explorar tudo que o material pode lhe oferecer naquele momento. Por isso que é importante, aqui durante o curso, a gente vê bem a seleção de atividades, a seleção do material e principalmente a organização da sequência didática. Pessoal, se você já chegou até aqui, acredito eu que você esteja gostando do que você está ouvindo. Então, vamos esperar só um pouquinho, daqui a pouco eu volto com mais um novo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre o curso.